Bom dia, pessoal, estamos aqui com mais um Fumaciando Shark, aqui de São Miguel das Missões, Liberdade do Jornal, né? Onde a gente vai discutir um pouquinho sobre o pleito municipal de São Miguel das Missões, vamos dar algumas opiniões, vamos procurar fazer uma análise. E quando a gente faz uma análise em tempo real, sem programar, sem projetar o que vai ser dito, a gente pode realmente até acabar emitindo uma opinião que outra que a gente não gostaria, que gostaria de corrigir. Enfim, são percalços de uma comunicação quando ela acontece ao vivo, como também acontece no programa Humanos com Liberdade, que vai ao ar na Piratinha FM todas as sextas-feiras, 20 horas da noite, não é? E aqui a gente está passando por nosso perfil, João Antônio Sartori, no Facebook, e também estamos gravando aqui para passar, quem sabe, depois no YouTube ou em outras nossas páginas, aí nas redes sociais. Ontem tivemos a eleição municipal, né, em todo o nosso país, nas capitais, nos municípios, e foi um dia muito bonito do exercício da democracia, não é? Eu acho que o momento da eleição, quando ela acontece conforme aconteceu, é muito nobre, né? É muito, assim, muito importante, não é? Porque é a participação social do nosso povo, não é? E a gente convida vocês depois a curtir, a compartilhar. É muito importante para o Liberdade do Jornal, né? Que vocês curtam, põem o dedo ali, comentem, compartilhem, emitam a opinião de vocês. Mais uma vez, vou insistir aqui, é um comentário, é uma análise do que aconteceu aqui no município de São Miguel das Missões, onde os candidatos, então candidato Rodrigo Ribas e Pedro Motti, o Rodrigo já é vice-prefeito e Pedro Motti vereador, né, conseguiram um resultado positivo, não é, disputando com o José Roberto Oliveira e com a Jane no outro lado, como se diz, não é? Agradecer o apoio da Opção Motos em Santo Ângelo, não é? A Opção Motos, veículos novos, usados, né? E na Ipiranga. Agradecer também a Áquila Autosom, aqui a Bar e Churrascaria Três Missões, aqui do acesso ao Trevo e São Miguel das Missões, a melhor churrascaria de toda a região, não é? A todos os nossos patrocinadores aí que nos prestigiam, lá em Caibaté também, tem a Topázio, não é? Relojaria e Ótica Topázio, tem no Mato Queimado a Fengler, Ferraria Funilaria Fengler, né? Aqui o autoposto missioneiro, né? O missioneiro aqui na entrada da cidade, aí, com combustíveis, tudo que um grande posto tem, não é? Prestação de serviços diversos, né? Mas houve um resultado, não é, bastante expressivo a favor do candidato, entre aspas, do governo, né? Onde ele logrou quase 2.000 votos num universo de, eu não sei, aqui acho que deve dar aqui, em torno de 5.000 eleitores por aí, uma coisa assim, né? Mas foi muito expressivo. Quase 2.000 votos de diferença em relação à oposição. De certa forma, chocou a quantidade, né, expressiva de votos, uma situação que vem se consolidando, a direita logrando esse êxito, de certa forma espetacular, sobre os adversários em São Miguel das Missões. Aqui não é só aqui. Tivemos outras surpresas em Santo Ângelo com a eleição do nível Brás, né? É uma situação nova, diferente, que os missioneiros colocam para si, não é? A eleição de um prefeito, uma sigla diferente, e aconteceu isso. No entrejuízo ao retorno do Brasil Sartori, enfrentando o atual prefeito Meneghini, muito forte, onde o Brasil conseguiu uma votação, de certa forma, expressiva,
não é? Quase praticamente 50% dos votos, e o Meneghini 40% e uns quebradinhos ali. Na Vitória se mantém o atual prefeito, Cornélio, aqui eu vou ver aqui qual é que os candidatos, os eleitos, o Daniel lá no Caibaté, não é? No Mato Queimado, o Mauro, não é? Assume a prefeitura, que pela primeira vez teve disputa eleitoral, não é? O Sartori, então, ali no Entre Juiz. Vamos ver aqui mais. Em Porto Alegre vai ter segundo turno, o Melo e a Maria do Rosário. E o Fernando Machado em Eugênio de Castro, né? Paulinho se elegeu em Catuípe também, virando, que antes era, acho que era o PDT, lá agora voltou o PP, na cidade de Catuípe. Então foram essas mudanças de algumas prefeituras que nós anotamos o registro. Muita gente tem nos pedido, Sartori, qual é que são os vereadores, quem que se elegeu em São Miguel? Então, o prefeito Rodrigo e Pedro Modi, né, eleitos prefeitos, muito bem votados, né? E também vem a Luciana Desordi, o Casarinho, o Villani. Eu vou dizendo por ordem de votação de cima para baixo. Vou repetir: Luciana, Casarinho, Villani, Derossi, Eduardo, Giloé, Vilmar, Silmar, Milce e Luiz Castanha. A princípio são os vereadores eleitos, não é? Que vão fazer parte da gestão como titulares da pasta aqui em São Miguel das Missões. Vou repetir porque foram os eleitos: a Luciana Desordi, o ex-prefeito Casarinho, o Villani, o Derossi Portela Braga, o vereador Eduardo, Giloé, Vilmar, Silmar Milos, Luiz Castanha, não é? São os vereadores eleitos. Agora eu vou dar sequência na votação dos demais candidatos, né? O Mike Moraes, a Jaqueline Tomiaso, a Cacá. Agora eu vou começar de cima para baixo e eu vou dizendo a votação de cada um deles. A Luciana Desordi teve 594, Casarim 484, Villani 461, o Derossi 350 votos, o Eduardo 308, o Giloé 277, Vilmar Tencate 253. Olha aí, o Vilmar surpreendeu, né? Muita gente, né? Foi a primeira vez ser candidato, uma boa votação. O Silmar Mich, o Bola já foi vereador, 240, Luiz Castanha, que também já foi e continua firme, 207 votos. Aí depois vem o Mike Moraes com 194 votos, a Jaque Tomiaso com 183, a Cacá 182, Oscar Machado 184, o Seco 145, o Volmir Cardoso, que já foi candidato a prefeito, foi vereador 142, o Clodomiro 99, a Eleodora 91 votos. O Itamar Alegrange com 88 votos. Aí depois o Chico Funk com 87, se não me engano aqui. Dr. João 86, a Duda com 61 votos, a professora Delair 44, o Mauri com 31 votos, Tarcísia Nascimento com 21 votos, a professora Rosicler, Célia Rosicler, 12, Ana Márcia com 10 votos, Carlos da Pousada, ali, o empresário aqui, 8 votos, o Tucci 7 votos e o Júlio Bonfim com 4 votos. Essa é a eleição, não é, dos candidatos a vereadores de São Miguel das Missões. Não é? Então, mas é uma pluralidade imensa, muitos candidatos. A gente, confesso que eu nem sabia que estavam concorrendo aí, né? Porque são vários candidatos. E isso é a beleza da democracia. Acho que no Brasil, me parece, houve uma reformação de um mosaico ainda mais amplo, não é? Com partidos elegendo candidatos de todos os lados,
Porto Alegre, São Paulo se destacou, assim, chamou atenção por causa da situação com que se desenvolveu a política ali, do Marçal ficando fora do segundo turno, onde fica o candidato, parece que apoiado por Jair Bolsonaro, não me lembro bem o nome dele agora aqui, e o Boulos pelo Lula, não é, que vão disputar o segundo turno. E aqui em Porto Alegre o Melo vai disputar com a Maria do Rosário, também o segundo turno, na capital do país, né? Mas nós missioneiros temos uma situação praticamente consolidada. São Luís Gonzaga, se não me engano, foi o Pitt, não é, que venceu a eleição. E assim, todo mundo está acompanhando pelas redes sociais, pela rádio, aí, não é? A evolução, não é? Se consolidando no conhecimento popular o resultado das eleições de 2024. Historicamente, o Jornal Liberdade tem repetido isso de forma incansável, que o nosso trabalho na política, vamos dizer assim, na crítica, mais acontece durante o período, fora do período eleitoral. No período eleitoral é aquele respeito total, não é? Respeito total para a decisão da sociedade, as sociedades políticos que vão interagir, orientar, desenvolver as campanhas e o povo vai opinar. Tanto que nós afirmamos e dizemos a público que nós não pedimos um voto para quem quer que fosse. Nós não colocamos santinho na mão de uma única pessoa. Nós não fizemos absolutamente nada, nem para o partido A, nem para o partido B ou C. Essa é a nossa cultura. Mídia em período eleitoral. A única coisa que a gente tem também tornado público e dito, que julgamos e que a gente faz um esforço, vamos dizer assim, discreto, mas faz, é para que haja equilíbrio, não é? Para que haja, vamos dizer assim, pluralidade, para que haja possibilidade de manifestação as mais diferentes, porque quanto mais equilíbrio houver, quanto mais manifestações houver, não é? Melhor para a sociedade, é o exercício da democracia. Então, em São Miguel das Missões, nós tivemos uma situação que, se por um lado, traz vamos dizer assim, um orgulho aos partidários, ao prefeito eleito, aos vereadores eleitos, pelo sucesso do partido, também traz uma responsabilidade imensa, maior, aos eleitos, aos bem eleitos. Até porque, no entendimento nosso, o propósito da política é atender ao povo e não a um partido. E em atender ao povo, não é? Há de se considerar essa questão, porque mesmo aqueles bem eleitos e merecedores da grande votação, devem se questionar, mas e o exercício da democracia? Porque sem uma determinada comunidade se perpetua o mesmo ponto de vista, o mesmo poder, pode que haja algo que esteja exagerado. Então nós precisamos ter o contraditório, nós precisamos nos preocupar com o contraditório, porque o contraditório é que nos coloca na linha, não é? Muitas vezes é o contraditório. Eu creio que hoje aqueles que se envolveram na campanha, que não lograram êxito, é um momento, vocês vão concordar comigo, difícil, porque você se envolve emocionalmente.
Então é um momento muito difícil, não é? Mas claro que vai passar, isso aí é bonito participar do pleito. Inclusive eu aqui passei em 2 locais que tinha urna na cidade, no dia de ontem. Nos 2 locais eu me encontrei com um candidato, que foi o candidato José Roberto Oliveira. Aí eu disse para ele, digo, José, gostaria de levar umas palavras tuas, mas eu não sei se eu vou encontrar o outro candidato, o Rodrigo Ribas. E aí fica aquela situação, levou de um, levou do outro, aqui em São Miguel a gente enfrentou dificuldade, nós como empresa, durante a eleição, por causa que a nossa frustração de não conseguir entrevistar os dois, não é? Não nos foi dada essa possibilidade de uma das partes. Mas tudo bem, chega um ponto que a gente dá seguimento, a vida segue. Mas eu tirei uma foto com o José ali e ele me disse, Sartori, travamos o bom combate. E eu acredito, quero muito bem os dois. Digo para um e digo para o outro sobre isso. São grandes amigos meus, os dois muito competentes, competentíssimos. E claro que a gente, naquelas palavras, a gente sabe que a esquerda está muito fragilizada em São Miguel, dificuldades enormes, que o José, que foi o candidato a prefeito, derrotado, se sacrificou. É claro, quando tu te atira numa luta, tu tem que procurar, tu tem que acreditar que tu vai ganhar. Mas todo conjunto de elementos dispostos no processo era desalentador, muito desalentador. E quando a fragilidade tende mais a um lado, aí ela se amplia, ainda mais quando envolve, vamos dizer assim, pessoas, não é? Emoção. A tendência é a parte mais fraca realmente se afastar imensamente. Fraca entre aspas, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E não tirando os méritos dos progressistas, que têm construído uma bela história em São Miguel, muita coisa boa, tornar nosso município bonito. Também o outro lado, a oposição teve 1, 2 mandatos, mas é uma predominância dessa ala, né? Mas eu acho assim que é importante a gente fazer algumas colocações, até porque eu disse que durante o período eleitoral ia me conter, mas depois eu ia. Os alertas que o jornal Liberdade tem feito, tem gritado, nessa luta de trazer aqueles que estão mais distantes da capacidade de influenciar a tomada de decisão no município, se mostraram mais uma vez uma decepção terrível para essa parcela de gente. Não é? Qual é a parcela de gente? Essas pessoas que vivem no mundo antigo, que não entenderam que não se pode ser político se tu não participa de eventos, se tu não te envolve, se tu não dialoga, se tu não te arrisca, se tu não te expõe. E isso na companheirada da esquerda é terrível. Muitas vezes nós sugerimos, antes do período eleitoral, e através de programa de rádio, não é, convidando, falando, tem que haver capacidade, e capacidade para fazer leitura, e capacidade para interpretar, e tem que ter uma ouvidoria competente, precisa de ouvidoria. A gente tem os 2 furos do lado da cabeça, e tem que ter uma utilidade, não basta só deixar os 2 furos ali suscetíveis a entrar algum som, uma coisa, mas tem que ir para o cérebro, tem que mastigar. Mas, historicamente, de certa maneira, não temos logrado êxito de ver essa evolução. E aí se oculta, e ocultam-se, e se ocultam atrás de situações, é por causa do poder do dinheiro, por causa disso. Não.
tive que ter a coragem e a cara de pau de escrever ali, hoje, em algum lugar ali, incompetência, incompetência. Não é outra coisa, é incompetência, não é? Porque, embora não influenciando, mas a gente procura saber o que está acontecendo, aonde que estão fazendo as campanhas de vocês, isso e aquilo. E o próprio povo dizia, mas cadê? Está tudo quieto. E também a gente ouvia muito aquelas expressões, está tudo trabalhado, tudo sob controle, o ouvido totalmente entupido de cera para tudo que qualquer coisa que fosse diferente daquilo que já tinham na cabeça. Um horror. Então era visível, e as pessoas chegavam a dizer, a diferença vai ser bastante grande. Eu como sou um lutador e gostaria que as diferenças fossem mínimas, em todos os pleitos, fosse quem fosse, eu digo, não, tanto assim não, mas deu mais ainda, foi vamos chamar assim, como se diria popularmente, uma lavagem. Mas eu não gosto de usar essa expressão, e nem derrotado, porque eu digo assim, o que há uma responsabilidade maior, e assim permanece uma leitura preocupante, não é? Porque quando um grupo se instala no poder, não é? E ali permanece cada vez mais, chegando à beira da idolatria, não é? Significa que todo o povo está pensando de uma mesma maneira. Todos pensam, é um sim senhor. Mas por que está acontecendo isso? Vamos trazer alguns itens aqui para considerar. A população de São Miguel, como de resto, nas periferias aqui, pequenos municípios, não está mais crescendo. A população de São Miguel está envelhecendo, como de resto das periferias. E há naturalmente uma acomodação com aquilo que está posto, com aquilo que está conhecido. A proposta dos candidatos da oposição praticamente colocava e expunha isso, que o que estava posto só precisava ser melhorado ou o que estava à porta para ser realizado. Não tinha uma argumentação, não tinha um ponto específico em tal área, vamos fazer tal coisa por causa disso e disso. Não houve, historicamente não há, durante os períodos de governança, uma oposição minimamente ativa. Ao contrário, os poucos vereadores da oposição eleitos, e aí tira uma parcela deles, vou repetir, os poucos vereadores da oposição que foram eleitos, tiram uma parcela deles, têm uma voz mais eloquente, mas tem um caminhar solitário, parece um avestruz no campo. Não conhece nem as mídias do município. Então não há tão parceria, não ampliam, não desenvolvem projeto. A política geralmente diz assim, não, vamos nos encolher, não é melhor assim, vamos nos candidatar a uma vaga de vice, é uma mediocridade total para quem exerce uma função política. Ou para quem almeja cargos políticos. Mediocridade impressionante. Eu estou lá nas minhas redes sociais e se imaginando que tem milhares e milhares acompanhando o trabalho dele. E um desastre. E é essa situação que tornou o segundo maior partido do Brasil hoje um partido pífio, que é os trabalhistas, é consequência disso, a falta de ouvido, a falta de humildade e, portanto, a incapacidade total de ler o que está acontecendo no meio ambiente, no lugar, na comunidade, na sociedade.
Não, estão apoderados que todo o conhecimento já está dentro deles. E eles não admitem questionamento. E se não acontece conforme o desejado, é porque houve irregularidade de outro lado ou dos outros lados. Não, é incompetência mesmo. Digo isso com a maior tranquilidade e disse que ia cobrar porque não estou bravo com a enorme diferença. A comunicação do Liberdade são leituras sociais que traz responsabilidade para o prefeito eleito, uma pessoa muito capacitada, Rodrigo Ribas, e uma pessoa humana, sempre foi, muito humano. Coisa que a humanidade do outro lado é só no blá blá blá. E então, tu não vê nem vestígio, nem sinal. Então, são vários fatores que justificavam a dificuldade extrema de ampliar a comunicação. A falta de elasticidade de circulação dos candidatos no município. A ouvidoria péssima. A arrogância que tudo estava bem, 98%. A qualificação dos indivíduos com isso e mais um lote de coisa, meu Deus, desastre. Participação, encontro social, avolumar a luta, não é? Não existiu, ao contrário. Os que estavam fazendo papel de tatu, achando que o sol ia bater lá e ia refletir para todo mundo. Uma precariedade desastrosa. Vamos falar um pouco do candidato José Roberto Oliveira, meu grande amigo, também como Rodrigo, como Pedro, a professora eu conheço pouco, mas uma pessoa querida aqui da comunidade, gente excelente, companheiro José Roberto. O José Roberto mudou de sigla há pouco tempo, estava um pouco distante de São Miguel, mas ele mudou de sigla, mas ele incorpora totalmente a figura de uma liderança nacional que por ora tropeça, de certa forma, do ponto de vista de um monte de conservadores no município, não só aqui, em outro lugar. E que seguramente não deu nenhum apoio do partido para ele, precariedade financeira gigantesca, e ele muda para uma outra sigla que o que mais tem praticado nos últimos anos, não é? O autoflagelamento, que é, vamos dizer assim, se cortar a própria carne. Os trabalhistas se encarregaram deles mesmos se tesorear. Eles se autoaniquilaram. Os próprios trabalhistas cansaram de dizer isso a nível nacional, a nível de Porto Alegre. Eles se detonam entre eles. E então foi uma sequência, além da dificuldade do retorno, que foi explorado pelo outro lado, potencializado, enriquecido. Hoje eu tenho dito assim que existe o São Miguel e existe o PP, não é? Existe o São Miguel e é dividido entre o PP e o povo. O PP e, como é que é mesmo? Existe o PP e o resto do povo de São Miguel, né? Os que votam no PP, a maioria, e o resto virou um resto. E é claro que nós vamos ouvir, e isso é natural, acho que vai acontecer, a tendência de até reduzir a população, que não foi mencionado nos planos de governo fraquíssimo dos dois lados. Não é? O lado vencedor fez um plano de governo não se comprometendo, falando da continuidade. Eu acho que foi melhor, pelo menos não é? O outro lado trouxe nada de novo, não trouxe indicativo claro, expansivo para a comunidade, do que estaria errado, o que julgava errado e o que queria fazer. Não, meu Deus do céu. E
Então, o José trouxe consigo vários desafios gigantescos, não é? Pegar um partido semi-morto, onde as antigas lideranças, vamos dizer assim, aquele que indicou ele, até um dia eu estava falando com esse prefeito Friso, e eu disse para o Valdir Pedro, estou tornando público outra vez em lugar mais amplo, digo, Valdir, você como uma liderança dos trabalhistas aqui em São Miguel, diz, você precisa sim ajudar indicando caminhos. O partido fragilizado. Digo, puxa, não pode ficar tão... Isso aqui já foi um grande partido, e até é um grande partido, não é? Mas se fragilizou tanto. E daí o Valdir disse, tem o José Roberto. E eu disse para o Valdir, não é o momento do José Roberto. Acho que não é o momento. Mas ele parece meio vago, assim, e ele acabou convidando o José Roberto, pelo que me consta. E o José Roberto acabou pensando, raciocinando, e acabou se atirando num desafio gigantesco. Até depois um dia, eu participando de uma festa que era para ser de um aniversário, mas tinha também situação política, o José Roberto disse assim, Sartori, disse, tu, Friso lá, me disse que tu me indicou. Eu digo, não, José, nesse momento não, eu disse para ele, e disse outras vezes, não, porque o contexto não favorecia aquele meu amigo numa luta tamanha, não era para ele. E eu torcia, e eu torço, isso antes do período eleitoral, não é, que eu me manifestava assim, para que se qualificasse gente, porque nós tivéssemos um equilíbrio, uma disputa mais equilibrada. Mas não preciso mencionar, quem conhece São Miguel, o desastre da inatividade, da ausência, da falta de companheirismo político, por razões muitas vezes justificadas, da oposição, que não se apoia a si mesmo. E às vezes muitas lideranças sim, do partido também, que tiveram uma atividade política mais forte e que participaram do pleito, sempre orientando para procurar o buraco do tatu. Porque lá teria um ninho bom, no buraco do tatu, ou enterrando a cabeça, que nem avestruz. Não mexa, não, cada macaco no seu lugar. Então a sequência de erros, a falta de competência, que eu não sei, que posso saber um que outro que participou da coordenação, era um desastre. Era um desastre. Então, por que é importante a crítica? Vamos dizer assim, imposta totalmente errado. Mas é importante uma reflexão para a gente não ficar atribuindo culpa nos vencedores, nos outros, no povo, fazendo coisas que ninguém aguenta mais. Hoje de manhã um candidato, um amigo me diz, mas como é que para a eleição, para presidente dá tantos votos e porque comprar. Digo, essa é uma leitura que tu faz, mas pode que não seja assim. A decepção social com a fraqueza daqueles que não deveriam agir da forma que agem, que vão para a luta com uma perna ali na frente e duas pernas viradas para correr para trás. As pessoas não querem, mas ou votar nos outros que lutam de pé de frente, na outra frente, na hora para o embate. Pessoas medrosas, sem coragem. Então, terrível. Então, o candidato José Roberto, ele travou a boa luta. Ele pode ficar tranquilo. Ele é um professor famoso, grande conhecedor da história missioneira, que tem contribuído tanto com toda a região, professor de universidade, isso aqui. Mas a luta dele foi insana. Não é? Com figuras ao lado que vivem grandes pessoas, grande maioria, seres humanos esplêndidos, batalhadores que se esforçaram, mas que falta qualificação.
faltou qualificação. Do outro lado, tinha só gente qualificada? Não, não, mas muito pouco melhor que daquele lado. Só que o PP, ou o partido vencedor nesse pleito, e que refaz o governo, ele construiu uma situação política em São Miguel que eu digo assim, atira no lombo do Rodrigo Ribas e do Pedro Motti uma necessidade vamos dizer assim, de assimilar, de aceitar e de desenvolver essa luta. Para quem que esse partido, a partir de agora, vai administrar? Para o partido ou para o povo de São Miguel? Porque temos que considerar que amanhã depois podemos ter aqui, não vou dizer assim, uma situação apoderada aqui de um grupo que se perpetua eternamente, e com uma população de ver que era de quase 8 mil, de repente nós temos 6 mil de idoso, umas poucas casas bonitas aí, e a verada aqui. E aí, inclusive, a gente tem ouvido do próprio partido, que é o governo, aqui em São Miguel, o povo não se soma, o povo não participa. Então, existe várias coisas, e esse povo precisa se somar, esse povo precisa participar. E esse povo, a nossa comunidade, precisa fazer algo quase inédito, trazer gente, manter gente aqui, gente feliz, empresário satisfeito, não é? Pessoas que gostam de São Miguel, não pessoas revoltadas com o que acontece em São Miguel. Então, eu digo assim, que foi muito bonita a eleição aqui, foi tranquilo, mas há uma tristeza. Nós temos hoje grande parte do nosso povo que passa o dedo na informação, que fica sabendo de tudo, do mundo todo, de perto, de meio, de longe. Mas na hora de expressar, de interpretar uma situação, é leigo. Se salva nesse contexto os apoderados financeiramente, que, vamos dizer assim, que graças ao poder econômico, eles mantêm uma elite com capacidade de influenciar e de decisão, e que manda no resto. Porque o resto entre, por exemplo, esse resto que acreditou na lábia, na propaganda de políticos há tempo atrás que eram preocupados com o povo, hoje esse povo que era motivo de preocupação dos políticos, tomaram ciência e consciência que eram manipulados, que a existência e a ampliação do número deles só favorecia aos políticos, que eram safados. E esse povo se enojou disso, está sendo usado, não é? Se abandonou ideais, tanto que políticos esquerdistas, aí, conhecidíssimos na comunidade, viraram uns loucos ao contrário, foi questão de acessar a teta. Por isso até eu tenho dito assim, que o lulismo é o inverso da extrema-direita. O inverso não, é irmã siamês da extrema-direita. Muitos ditos socialistas, que defendem a igualdade, o pobrerio, não é? A maioria deles se realizam quando a burra pessoal, não é satisfeita. Se calam, ficam mudos,
se acomodam, se vendem, se dão. Ideais são soterrados, são suprimidos, são reprimidos. Por que acontece isso? Porque essa ala, entre aspas, também de bastante safados, se vendem. Na verdade, tem interesse para si. São incapazes, a boca gera toda hora bondades e benefício para todo mundo, mas a prática é um desastre. E mesmo os mais esgualepados, quando acessam a teta, se tornam os piores capitalistas e materialistas do planeta. Mas o que falta? Qualificação, preparo, e como consequência um idealismo. Mas voltando para o que temos em São Miguel, o que fica em São Miguel? Fica um governo que eu faço aqui um apelo ao prefeito, ao futuro prefeito, ao meu amigo Rodrigo, e ele me ouviu várias vezes isso, não isso especificamente, mas me ouve sempre. Às vezes a gente briga no bom sentido, brigamos muito, eu e o Rodrigo, mas são aquelas pessoas que brigam e meia hora depois sempre estivemos juntos. E ele sabe que no passado, ele e outros amigos nossos, eu disse, tu tem que pôr o teu nome em cima da mesa. Ele sabe essa história, não é? Tu já tem uma cabeça diferente. E te peço, candidato a prefeito, prefeito eleito de São Miguel, que não seja o partido teu guia, mas seja você e o povo. O partido vai ficar do teu lado, te dando apoio, te orientando e te ajudando. Mas que não seja a partir da hora que tu assumir o executivo da Prefeitura de São Miguel dos Missões, não é? Que o povo não vá lá e encontre um partido no meio até você. Agora você pode e deve, toda hora que achar necessário, acionar o partido para te orientar, para te ajudar. Assim como o povo, tu é um prefeito do povo, não é prefeito da mulher, não é da tia, não é dos parentes, não é de ninguém, tu é do povo, tu é prefeito do povo, não é? E não do partido. Teu propósito maior deve ser a sociedade, amigo Rodrigo, tu e o Pedro, e não a preparação, a manutenção de um partido que assumiu um volume e tamanho que a mim me preocupa, que eu acho que não é adequado, porque falta alguma coisa. Mas fiquei muito feliz também ontem, que eu vi que o número de comemoração se reduziu. Isso tem muito a ver com o Rodrigo. Se comemorou, as emoções às vezes fluíram, deram os tiros, chegou logo cedo da noite, quietinho, todo mundo, somos irmãos, vencidos e vencedores. Foi uma disputa, foi um jogo. Não é? Agora não tem de alguém se sentir menor, de estar tirando sarro, não. Temos um município e temos uma história para construir e temos preocupações gigantescas. Na questão da evolução econômica do município é preocupante. Por mais que haja dinheiro, São Miguel, a população se reduz, a população envelhece. Temos um monte de projeto aí que é um fiasco, não é? Por quê? Porque está frustrando investidores nossos. Tem várias coisas que a oposição, por incapacidade, não soube nem identificar. Um terror. Mas que estamos bem calcados, numa boa estrutura, numa ala competente, não é? E que acreditamos sim que só vai evoluir. E com esse prefeito que elegemos, vai sim dar 3 passos para frente. Temos que identificar novas
novas leituras dentro da comunidade, não é? Temos sim, temos que ouvir o povo, temos que identificar, temos que, não é, ir para frente, né? Superar desafios que estão assustando as comunidades. Não podemos olhar só o resultado, São Miguel tem uma renda per capita tal, e a população? E está aumentando a população? Nós temos um público de idosos, vamos acontecer que nem a Europa, fazer parte de outros municípios, que nem na Europa lá, que estão pagando absurdo para levar gente de qualquer canto do mundo porque estão abandonando os pequenos municípios. Não, então, isso está bom para o partido, mas está bom para o povo, tem que estar bom para o povo. E tem que estar bom para o partido, mas tem que estar bom para o povo. O futuro prefeito, Pedro, sabem disso. Sabem disso. Ontem, em algum canto da rede social, eu vi um político aqui do atual governo, extasiado com a vitória. Eu não partilho desse extasiamento da vitória, porque até acho que ele nem fez tanto para merecer tudo aquilo. Vitória contra quem? Do quê? Não é? Não é assim que a eleição não é uma guerra. A eleição não é um jogo onde a gente humilha o adversário, o outro lado. O Brasil tomou 7 da Alemanha, 5 foi no primeiro tempo. Não é? A gente nunca sabe. Mas o Brasil já meteu goleada na Alemanha tantas vezes, voltou a ganhar. Então, eu acho que a emotividade por parte dos políticos profissionais, não é? Tem que ser controlada, porque a sociedade está olhando para eles. Não tenham como a grande parte da população aprovou que foi o que está sendo feito, o que está feito. Pode que sim, pode que não, pode ser voto de indignação, de frustração, como temos dito aqui. O outro lado. Não é? Pode que seja a falta de presença do outro lado, a incompetência na gestão do projeto do outro lado. Eu levo o povo, mas olha, só para eu votar nisso aí, eu vou votar no que está aí, porque, enfim, tenho vários elementos que me induzem a isso, me conduzem para isso. Mas aconteceu em São Miguel das Missões, não é? Um voto de mais de 2.900 votos de diferença. Parabéns ao Rodrigo, parabéns ao José Roberto que participou, não é? Travou a boa luta em vários aspectos. Aos poucos o povo vai raciocinar e lá na frente vai dizer, puxa vida, eu não teria votado mal numa parcela maior se eu tivesse também votado no candidato que se postou como opositor, não é? E isso é certo pela forma com que a oposição desenvolveu um trabalho humilde, extremamente difícil, com recursos extremamente limitados, diante de uma máquina que não é nem um partido, é uma máquina posta. Não. Então tiveram a hombridade, vamos dizer assim, a capacidade, a dignidade de dizer eu sou candidato e ser oferecido para a sociedade, cada um à sua maneira. Então isso também estão de parabéns. Às vezes os vencidos é a escada que nos leva a subir algum degrau. Servem de escada, não é? Servem de escada. E não podemos esquecer. Governo bom é governo que não transforma partido ou sigla numa máquina, mas é aquele que coloca o povo como prioridade e tem ao seu lado, como o atual governo tem, um grande partido.
Não, isso é muito importante. Um grande partido ajuda o governo a atender a sociedade. Não é o momento para nós tecer aqui um monte de coisas que precisa ser chamada a atenção. Não é que precisa de melhorias. O próprio prefeito sabe disso, o prefeito eleito. Não é? E se Deus quiser, o sol vai brilhar em São Miguel. E o farol um dia vem para essa terra, né? O farol, senão o do Liberdade, que também tem desejo de vamos dizer assim, a gente se aproximar aí de Santo Ângelo, de parentes, ir para outro lugar, voltar aí, não é? Mas tivemos um dia lindo, uma eleição, um resultado bonito, democracia, não é? Muito bonito. Não é? E fica os aprendizados aí. A gente olha para trás e aprende. Temos muito a aprender. Temos 2 ouvidos. Ali tem que estar aberto, tem que passar o cérebro, não sei fazer uso. Não é? Para ouvir e aprender, precisamos aprender. Nos desgarrar de uma arrogância que do mais pobre ao mediano, ao arrolado, inteligente, às vezes não se dá por conta. Não é? Que tem que aprender, nós precisamos aprender. Para isso é bom que tu compre um Quem Vem Lá ou As Aventuras do Tonzinho para dar aí o dia da criança para o Piazinho. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade, João Antônio Sartori, jornalista.